completamente errado e eu acho realmente que ele pula fora desse governo em breve. Cruz, alguma conclusão para esse assunto? Podemos passar para o próximo? Não, vamos seguir. O próximo é maravilhoso. O próximo é maravilhoso porque é da nossa preferida, né? É uma das duas ministras do governo, das duas únicas que valem por 20, segundo ele. É impressionante essa conta do Bolsonaro. Mas a ministra maravilhosa Damares Damarizou, né? Nossa musa Damarizou. A Damares, não ela em si, mas o seu ministério, promovido obviamente por ela e aprovado, promoveu, olha só que interessante, uma palestra sobre as armadilhas do feminismo. Olha que maravilha, senhores. O que seria uma palestra sobre as armadilhas do feminismo? Cara, bom, a palestra foi dada pela Ana Caroline Campagnolo, né, que é aquela deputada lá de Santa Catarina, de Itajaí, aquela menina... Do PSL. Do PSL, super jovenzinha, que é super porta-voz do Escola Sem Partido, que fica falando para filmar os professores e que ganhou notoriedade baseada nisso, ganhou protagonismo com isso. E ela tem um livro que é super forte contra o feminismo e a Damares convidou-a para esse painel, para essa palestra. O livro chama Feminismo, Perversão e Subversão, olha só. Cara, é isso, essa palestra foi dada para as meninas, é uma influenciadora, né? Ela tá aí querendo tirar da cabeça das nossas meninas o feminismo, esse mal que é o feminismo, né? Pra quê? Pra que criar uma geração de feministas, né? Vamos criar aí uma geração de Damares, né? O detalhe é que esse evento, ó, isso aqui é importante, um evento do Ministério da Mulher, que obviamente, assim, pelo menos isso faz algum sentido, é chefiado por uma mulher, traz uma mulher para dar uma palestra para comemorar o mês das mulheres, porque essa palestra foi para isso, foi um dos objetos de comemoração do mês das mulheres promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas fala das armadilhas do feminismo. Só que rebaixa totalmente o que é o feminismo, né? A gente não vai discutir isso aqui, a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, sobre como esse governo Bolsonaro quer agredir, inclusive, quer acabar com toda a pauta feminista, mas é muito representativo isso, né? Pro governo promover esse tipo de palestra no Ministério da Mulher para comemorar o mês da mulher. Mas mais uma vez, eu digo, é só a prova de que a Damares está lá por um motivo, ela foi colocada lá, ela foi escolhida e ela está fazendo o que se espera dela, entendeu? Então, assim, a missão do governo é justamente isso, vamos assim, retroceder, né, em todos os avanços que a sociedade alcançou nesse sentido. E ela tá trabalhando para isso, né? O que ela faz, o que ela diz, tá seguindo no plano instituído por esse governo. Então, assim, não é, vamos dizer assim, não é surpresa de jeito nenhum. Então, assim, ela está fazendo o que se espera dela. E que tem muita gente, os eleitores do Bolsonaro estão aí aplaudindo. Mas para os outros, prestem atenção. Isso que ela está fazendo, este é o caminho desse governo. E agora, imagina, seguindo assim, aonde a gente vai parar em 4 anos. Vale uma observação, o livro da Ana foi, inclusive, muito recomendado pelo Olavo de Carvalho. Dá pra ver aí de onde vem toda essa influência, de onde vem essa referência aí. Cara, é assim, ó, foi recomendado por Olavo de Carvalho, acabou a discussão. Ele, um dos pupilos dele vai ser tema do nosso próximo assunto, inclusive, porque a gente não vai mais falar de exemplo ruim. A gente já falou do triste incidente ali no Senado entre Paulo Guedes e a Cátia Abreu, deu esse exemplo agora da Damares e dessa infeliz palestra que serve sim para deixar o nosso senso crítico aguçado e atento. Mas agora a gente vai falar de 3 exemplos importantes de mulheres que essa semana protagonizaram enfrentamento a esse governo e trouxeram, inclusive, a gente já criticou aqui a oposição ao governo, falando que a oposição estava completamente apática, mas mostrando que existe sim uma esperança e que provavelmente essa esperança está nas mulheres que estão em Brasília. Foi uma centelha, né? Uma fagulha aí de esperança. Vamos ver se essa fagulha vira uma chama e vira um incêndio, né? É o que a gente espera. E por falar em mulher, antes da gente ir para o próximo assunto
assunto, que é o Ernestinho, mas antes de ir, por falar em mulher e mulher de Brasília, a gente tem que falar aqui da Leonor. A Leonor faria parte do nosso podcast semanalmente, ela ia ter o quadro dela lá direto de Brasília, trazendo as notícias do Congresso, enfim, desse governo sem vergonha, mas infelizmente a Leonor não vai conseguir seguir com a gente por um nobre motivo e que a gente apoia totalmente, porque ela junto com a deputada federal Talíria Petroni, elas estão na luta na Câmara e isso tá tomando mais tempo do que ela esperava ali, do que a gente esperava, porque a luta é muito grande, né, senhores? É muito forte, é luta 24 horas por dia, né? É muito mais pesada, né, do que ela poderia imaginar e tá tomando muito tempo dela, né? A luta tá pesada mesmo. Então, Leonor, tamo contigo, obrigado por apoiar o Opposicast, você fez a abertura do Opposicast com a gente e eu tenho certeza que em algum momento a gente vai aparecendo juntos aí, que você vai estar aqui com a gente e a gente tá nessa luta com você. Bom trabalho pra vocês, arrebentem, mulherada porreta em Brasília. E vamos falar então agora da deputada federal Sâmia Bonfim, que também protagonizou ali com o Ernestinho, com o nosso querido chanceler, um momento de constrangimento, digamos assim. Vamos ouvir o que aconteceu. A nossa preocupação basicamente é de que no bojo de diferentes aspectos de saúde da mulher vem de contrabando uma promoção do aborto, coisa que é contra a legislação brasileira. A ONU não faz promoção do aborto, não se trata disso a discussão. Novamente, que direitos sexuais e reprodutivos é uma área bastante ampla, dentre outros temas, há esse debate da interrupção da gravidez, que existe uma legislação no Brasil, que em 3 casos é permitido, mas para além disso tem todos os outros temas que o senhor está se negando, então, a aceitar as recomendações a nível internacional que poderiam combater gravidez na adolescência e tantos outros problemas no Brasil? Essa é a minha pergunta. De forma nenhuma. Então deveria rever a posição que foi feita no último dia. Vamos ouvir a conclusão do Não, é porque ele não respondeu a minha pergunta. Mas ele ainda não terminou de falar. Tudo bem, mas eu gostaria que ele respondesse a minha pergunta, por favor. Ok, ele está respondendo. Eu estou aqui para isso. Eu acho que ele também está aqui para responder as perguntas, então eu gostaria que o senhor... Eu respondi a pergunta. Não respondeu. Pode reformular então, por favor? Novamente, eu vou ler exatamente a pergunta que eu fiz. Ontem, no evento mais importante da ONU sobre direitos das mulheres, o Brasil se opôs a menções ao acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual em um documento. Eu lhe expliquei, eu vou dizer novamente, que serviços de saúde reprodutiva e sexual têm a ver com os temas planejamento familiar, gravidez na adolescência, mortalidade materna, acesso a contraceptivos, o combate à proliferação de DSTs, entre outros. A minha pergunta é, por que o Estado brasileiro fez isso? Então, eu respondi que é porque nós consideramos que dentro desse assunto vem de contrabando a promoção do aborto. Essa é a nossa percepção. Não, mas o senhor está equivocado. Deputada, eu agradeço a intervenção da senhora, mas a audiência pública ela não se dispõe a ter esse tipo de situação. Vamos aguardar a conclusão do ministro. Por favor, ministro, pode continuar. A palavra é do senhor. Outras perguntas que o senhor poderia responder também. Obrigado. Enfim, isso não tem nada a ver com a questão do combate à violência contra a mulher, como combate a qualquer violência. Né? Isso é um compromisso evidente e respeitamos totalmente nossos compromissos de legislação brasileira e não se trata de confundir de forma nenhuma com a questão da violência contra a mulher, que é inteiramente a ser combatida. Novamente, o senhor está equivocado. Sâmia Bonfim, pra você que só viu a Tabata Amaral dando porrada no queixo do Vélez, Sâmia Bonfim deixou o chanceler e o Eduardinho do lado dele passando vergonha, né, senhores? Foi isso que aconteceu ali, né? Sem palavras, gaguejando, passando vergonha, ela foi direta, incisiva e correta, inclusive, não é? Mais uma que foi direto no queixo. Você interpelar o ministro das Relações Exteriores hoje, né? É quase que um esporte, né? Virou assim uma atividade bem legal, porque, cara, ele é tão despreparado quanto o tal do Vélez, né? Então, assim, e a Sâmia foi lá, fez uma pergunta direta, falando assim, o senhor acredita que 64 não foi golpe? E só por causa dessa questão e de todas a sequência da discussão, ele ficou completamente desnorteado. A mulherada vai tomar conta, cara. Pode segurar. Olha, se forem essas mulheres, Tabata, Sâmia,
enfim, todas essas mulheres, a Talíria, Leonor, como a gente falou aqui, eu fico muito feliz com isso, cara. Pelo amor de Deus, vamos colocar pessoas competentes e que querem um Brasil melhor. Porque estão do lado certo da história, enfim. Não, sim, porque pensa que a líder do governo na Câmara é a Joyce Hasselman, que não é nada fácil. Então, assim, precisa de um contraponto bastante forte. Exatamente. A situação, digamos assim, né? Os governistas têm as suas mulheres muito fortes ali também. Aqui, o Marcelo adora... Como é que é o nome da que você adora, Marcelo? Carla Zambelli. A Carla Zambelli, e o Marcelo é fã dela. A Joyce Hasselman, maravilhosa também. Damares Alves, Tereza Cristina. Existem mulheres fortíssimas ao lado do governo também. Poucas, mas existem. Agora, a gente quer ressaltar a importância das que estão do lado certo da força, digamos assim também. E a Sâmia, ela representou isso muito bem. Ela foi extremamente corajosa. Ela falou coisas duras. Ela se posicionou frente a um bando de marmanjo ali e velho de guerra que tava quieto, ouvindo o cara falar merda, e ela chega uma hora que aquilo sobe pra cabeça e você fala, cara, não, eu vou ter que contestar esse cara porque não é possível que o cara venha aqui na minha frente falar besteira, e isso vai ficar por isso mesmo. Então, Sâmia, cara, representadíssimos pela sua atitude, parabéns, você foi mais uma extremamente elegante, direta, convicta e forte, mostrando que existe sim oposição viva e existe sim opinião ativa dentro do governo, dentro do nosso Congresso, para combater esse bando de sem vergonha. E aí, a gente inevitavelmente volta a falar da Tabata Amaral, né? A Tabata que abriu o nosso programa, viralizou na internet, né? Criou, como eu falei aqui agora há pouco, o novo verbo, tabatar. A Tabata tabatou em cima da cara do Vélez e foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, porque ela foi numa crescente de indignação, de angústia com o que estava acontecendo, e ela sim mostrou o seu respeito por aquela casa, pelo povo brasileiro, pela educação brasileira, mostrou preparo, mostrou que idade, que gênero, que tempo de serviço não significam absolutamente nada, colocou o Vélez no chinelo e falou coisas maravilhosas que, pelo menos a mim, é o Cruz que acabou de declarar aqui que votou nela, surpreendentemente, eu tava com o Marcelo, achei que ele tinha votado no Frota. Mas nos representou muito bem. Vamos ouvir aí um pouco mais da Tabata e das suas falas frente a frente com o ministro Vélez, o ministro da Educação. Eu queria pular um pouco da parte que os deputados já trouxeram de forma tão brilhante sobre os desmandos, as polêmicas, as demissões, mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro, dar foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos, quando cada um começa a ser implementado, quando serão entregues, quais são os resultados esperados. São 3 meses, a gente consegue fazer mais do que isso. E uma segunda pergunta fala um pouco sobre o aparelhamento ideológico do Ministério. Eu não vou ficar discutindo fumaça, não vou ficar falando que sou contra escola sem partido, etc, etc, porque eu sou contra, mas não acho que é isso que importa. A gente precisa de profissionais preparados em gestão, educação. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, como cientista política, como ativista pela educação, é que o maior desafio que a gente tem não é ficar fazendo lista de desejos, não é criar objetivos, é implementar de fato. E a gente não implementa sem um corpo preparado, sem pessoas que têm experiência. E não dá para acreditar que uma troca tão constante do alto escalão, que uma troca tão constante de projetos, que essa paralisia vai levar ao sucesso da educação brasileira. A nossa educação hoje, por experiência própria, a falta que ela faz nas periferias, ela mata. E para mim não tem coisa mais urgente do que essa, e eu esperava muito mais do senhor em 3 meses de trabalho. Muito obrigada. Neste momento eu não tenho à mão esses dados de execução orçamentária. E a eleição? A questão da eleição, a gente cumpre a lei. Está na lei, a gente cumpre. Planejamento estratégico, metas, onde encontrar.
Por favor, ministro, a gente está aqui esperando, é um desrespeito com o parlamento. Eu estou demonstrando só a sua incapacidade de estar nessa pasta. A senhora quer ouvir cada uma das minhas secretarias? Pode, porque são eles que têm os dados quantitativos. Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas 4 horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São 3 meses afinal, mas sim